Indo agora para a parte do design do aileron, durante esse design a gente tem que considerar a manobrabilidade da aeronave. E ela depende de tração, momento de inércia e controle de potência. Tração, tranquilo, momento de inércia, x, y, y, z, z. No caso do aileron é o ixx, é o momento de rolamento em torno do eixo x. E o controle de potência. O controle de potência, não vou saber se está explicando aqui sem mostrar os gráficos de desempenho, mas é um fator que afeta. Indiretamente, assim, a gente não vai nem estar discutindo isso. O aileron controla o rolamento, porém também afeta o controle de guinada, que é o que o leme atua. O leme só atua na guinada, mas o aileron tem efeito na guinada. Então, ele vai tanto gerar um ângulo de inclinação φ, quanto um movimento de guinada, ou seja, ele vai gerar beta. Uma forma de se medir a performance desse movimento é através dos valores definidos com forma nova em 1087-85C por classe de aeronave e categoria de voo. Então, uma norma militar aqui, militar F8725C, por classe. Eu não me recordo de ter explicado sobre as classes, mas na verdade nem tem uma tabela aqui para a gente discutir. Cada classe de aeronave vai ter suas especificações. No caso, a gente tem desde a classe 1, que são as aeronaves mais estáveis, até a classe 4, que são as aeronaves mais controláveis. E o que a gente vai ver nessa tabela? Vamos ver aqui, classe 1, vamos considerar que seja um Boeing. E aí nós temos, e esse Boeing tem o objetivo de transportar passageiros de um local para outro. E enquanto ele estiver voando, ele vai passar por várias fases de voo. Ele vai primeiro começar ali com a corrida de decolagem. Então ele vai decolar, vai passar pela rotação em torno do trem de pouso principal para poder decolar. Depois ele vai subir. Depois que ele atingir a altitude de cruzeiro, ele vai voar na velocidade de cruzeiro até atingir o local da missão. Depois ele vai, no local da missão, no caso, é chegar no destino dos passageiros. Depois ele vai descer e pousar. Então a gente percorreu A, B e C. Não vamos considerar aqui o A inicialmente, fica um pouco difícil da gente imaginar que seria uma fase de voo A para um Boeing, que não é uma missão de manobra, não fica tão fácil de ver. Mas, por exemplo, fase B a gente tem decolagem e pouso. E na fase C, se eu não me engano, era cruzeiro. Mas geralmente a gente menciona aqui para a fase B, que são as condições mais críticas aqui reais para o aerodesign. Então, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular o tempo para atingir o ângulo de inclinação de 45 graus após uma deflexão do aileron. Quanto tempo vai demorar para que a aeronave incline após uma deflexão do aileron? É essa a resposta que a gente faz. Para qual condição? Para a condição de categoria de fase de voo B, que no caso é pouso e decolagem. Como é que a gente expressa isso matematicamente? É entre 1.1 a 1.3 a velocidade de stall. E nós temos os níveis de aceitabilidade aqui à esquerda, que estão associados à nota que o piloto dá a partir de Cooper-Harper. Então, se você almeja um nível de aceitabilidade 1, você vai dimensionar a sua aeronave para atingir um ângulo de inclinação de 45 graus em 1.7 segundos. Dimensionar a aeronave não, dimensionar o aileron. Isso para as condições de decolagem e pouso. E a mesma leitura é feita para as outras classes. Então, na classe 2 aqui, a gente percebe que tem uma maior variabilidade de quantidade de tipo de aeronave. Então, varia um pouco aqui. Mas o que a gente vê, considera no aerodesign, é classe 3. E na classe 3 a gente tem 3 tipos de velocidade para cada nível de aceitabilidade. A gente considera fase B e os níveis no nível de aceitabilidade 1. A gente sempre dimensionou o aileron para nível de aceitabilidade 1 para aquela determinada fase de voo.
E aqui acaba sendo somente uma referência para caso teu aileron esteja um pouco ruim, esteja nível 2, o teu piloto vai lá e pontua nível 2 para alguma condição de velocidade, mas aí você vai ter que verificar se essa pontuação nível 2 está muito ruim ou está tolerante. Mas aí você precisa do DAS para poder medir quanto tempo a aeronave demorou para atingir determinado ângulo de inclinação após o comando do piloto. Mas geralmente a gente considera aqui classe 3, são no caso os 30 graus. E aí a gente determina aqui para as velocidades baixas. Na verdade, eu acho que a pior condição seria a fase B. E velocidade média que a gente tem que atingir em 2 segundos. Em seguida a gente tem a classe 4, que no caso são para aeronaves de combate, tipo jato, e a gente não chega a discutir, mas está aqui por questão de didática. Então, Sadraí comenta que aeronaves classe 4 nível 1 devem possuir um controle de guinada livre, em outros níveis é permitido utilizar controle de guinada para reduzir qualquer derrapagem que crie tendência a retardar a taxa de rolamento. Isso daqui não é problema nosso, está escrito por questão de didática mesmo. Controle de guinada não deve induzir derrapagem, que aumenta a taxa de enrolamento. Então, nesse caso, ele está comentando que ali numa aeronave classe 4, tanto o aileron quanto o leme, eles influenciam no movimento um do outro. E que isso tem que ser mitigado de alguma forma. Mas não é tão interessante aqui pra gente. E aí o que a gente viu é que existe uma variação de velocidades aqui, baixo, médio e alta, tanto para classe 3 e classe 4, ao contrário das outras classes. É totalmente definido com base no tipo de aeronave. Mas vamos ver aqui as velocidades. Velocidades muito baixas. Aqui a gente vai ter a nossa condição de decolagem ou pouso. Essas velocidades aqui entre, no caso, a velocidade stall até 1.3 da velocidade stall. Se você considerar 1.1 da velocidade de stall para análise, você já vai estar tranquilo aqui, ali no aerodesign. Tem umas horas que as velocidades ficam bem baixas e o melhor que você pode fazer no dimensionamento é considerar ali uma velocidade bem próxima de stall. Então já considera aqui 1.1 entre 1.3. Já considera 1.1 na velocidade stall. E aqui tem as demais velocidades que a gente pode estar utilizando como referência. Mas na hora de dimensionar, considera 1.1. Como a eficácia da superfície de controle é menor em velocidades baixas, deve dimensionar o aileron para a fase de voo como decolagem e aterrissagem. Além que se deve sempre considerar nível 1 de aceitabilidade fase B. O diagrama de forças para a condição de curvatura abaixo. Então, analisando a imagem aqui pela direita, nós temos o aileron à esquerda do piloto, que é defletido para baixo, gera uma sustentação aqui na esquerda da asa. A gente vai ter mais sustentação nesse ponto, porém, quando nós olhamos para a esquerda, nós temos uma deflexão para cima. Então, ele está gerando mais sustentação para baixo. Como a sustentação à esquerda do piloto é maior que a sustentação à direita do piloto, essa asa vai tender a aumentar, vai tender a rotacionar no sentido anti-horário, enquanto a outra vai no sentido anti-horário também. A aeronave vai estar rotacionando em sentido anti-horário. Nesse modelo que é proposto pelo Sadraí, ele considera o arrasto como um fator que está tendo efeito aqui durante o enrolamento. Mas eu não vou saber te explicar exatamente como que está sendo esse efeito. Olhando aqui para baixo, nós temos o YA, que é a distância da linha central da fuselagem até o centroide do aileron. E aqui a gente pode identificar também o braço de momento devido à força do arrasto. Nós podemos identificar aqui à esquerda a posicionamento interno do aileron, YI, e o posicionamento externo, que é o Y0. Tudo isso para a vista frontal. Então, é desse modelo aqui que é desenvolvido. Em pontilhado, a gente tem a distribuição de sustentação da asa, e onde tem deflexão do aileron, tem uma variação nessa distribuição de sustentação. Duas forças geram um momento de rolamento. O incremento de sustentação devido à deflexão do aileron
Isso aqui já está bem claro. E a força de arrasto no plano YZ. É o ΔD aqui. A derivada de controle de rolamento vai estar calculando a autoridade, quanto que o teu aileron vai estar atuando em termos de força, quão forte ele pode ser, vamos dizer assim. Ou seja, vai estar medindo a autoridade da superfície de controle, chamada de CL delta A. E é dado por essa equação aqui, a gente tem uma integral. Porque o aileron não tem um tamanho fixo em função ao longo da envergadura. Você vê que se você colocar o teu aileron no trapézio, a aerodinâmica daquele trapézio ali vai se comportar de uma forma diferente ao longo da envergadura. Se você tiver uma asa retangular, beleza, o comportamento aerodinâmico é praticamente o mesmo, mas se ele é trapezoidal, vai ter algumas diferenças. Então, por isso você tem uma integral aqui que está em função da corda, em função da envergadura da asa, vezes a envergadura da asa. E aí a gente vai estar variando o aileron em torno dessa posição aqui. Vai desde o YE, que é onde começa a envergadura do aileron, até onde termina. E aqui a corda da asa em função da envergadura. Então, CY corresponde ao valor da corda em função da envergadura para uma asa trapezoidal. Essa aqui é a equação. Então, corda na raiz, vezes 1 mais 2 vezes lambda 1 menos 1 dividido pela envergadura, vezes essa posição aqui. Então, se você quiser saber o valor da corda em determinada posição da envergadura da asa, você vai colocar a tua posição aqui, coloca o afilamento, a tua meia envergadura e a corda na raiz ali para aquela seção. Então, se ela for uma bitrapezoidal, essa equação CY vai ser aplicada somente a uma parte do trapézio. Se você quiser calcular para outra parte do trapézio, você tem que colocar para aquela outra parte do trapézio. No caso de uma asa trapezoidal, a derivada de controle de rolamento será CL delta A, já com a integral resolvida. A gente tem essa equação aqui, mas a gente não vai estar utilizando. Questão didática. Está sendo apresentada. A deflexão média do aileron é dada pela média das deflexões aqui, sendo que elas estão em valor absoluto. Então, o teu ΔA, por exemplo, se defletir 20 mais 20 graus aqui, ΔA left, ΔA right, sendo que a deflexão para... Eu acabei esquecendo qual que é a deflexão negativa, mas uma das duas é negativa, mas aí vai ser calculado o módulo, vai se tornar positiva, soma os dois, 20 mais 20 vai dar 20 mais 20, dá 40 dividido por 2 vai dar 20 graus de deflexão, efetivamente. E em seguida a gente tem um ângulo de inclinação devido ao movimento de rolamento, que é o φ1, né, o ângulo de inclinação resultante da deflexão. Então, vamos fechar essa parte. E é dado por essa integral aqui. Não fiz questão de mostrar aqui todo o desenvolvimento, não é tão interessante. E o autor resolve a equação dessa forma aqui. Você pode estar vendo lá no livro de Sadrey como que ele chega dessa equação para essa. E aí, o que a gente tem que ter em mente? A resposta da taxa de rolamento do aileron, de rolamento da aeronave, devido à deflexão do aileron, possui dois estados, conforme a plotagem da taxa de rolamento pelo tempo. Vem aqui embaixo, a gente já vai chegar nela. A gente tem primeiro o momento transiente, inicia t igual a zero até o t de estado estacionário. E o estacionário, que começa em t de estado estacionário e termina em t2. Os limites da integral são de um ponto inicial de trimagem, sem taxa de rolamento, ou seja, a aeronave está reta e nivelada, não está rolando ainda, até que ela vai chegar, após o comando do piloto, em um estado estacionário, ou seja, um comportamento que vai se permanecer ao longo do tempo. E o que a gente vê no gráfico aqui é a velocidade de rolamento, graus por segundo, em função do tempo. Se em t igual a zero nós tínhamos aqui P0, que no caso é taxa de rolamento nula, a partir do momento que ocorre uma deflexão do aileron, o aileron não vai instantaneamente gerar um momento de rolamento, é impossível que seja completamente instantâneo. Então, aplicando o comando, ao longo do tempo, essa velocidade vai aumentar
aumentando, 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 até que chega no T de estado estacionário. E essa velocidade se torna constante ao longo do tempo. E a aeronave vai continuar rolando aquela aeronave para sempre, após a deflexão do aileron. Então temos os dois tempos importantes, que é o T de estacionário e o T2 aqui, que eu esqueci o nome, que é o tempo para atingir um ângulo de inclinação. A gente ainda vai ver aqui o T2. Mas o que a gente precisa saber, o que é estado estacionário? É constante. O que é estado transiente? Ele está saindo de uma condição para entrar em outra. Após as deflexões do aileron, a aeronave permanecerá em condição de rolamento até que as deflexões do aileron retornem às suas posições iniciais. Ou seja, depois que ele atinge estado estacionário, o piloto precisa retirar o comando do aileron para que ele volte à condição inicial dele. Porém, os requisitos para o dimensionamento da superfície são dados em termos de ângulo de inclinação desejado para uma duração de tantos segundos. Então, eu quero atingir tantos graus em tantos segundos, foi o que a gente viu lá nas normas. O cálculo de φ1 pode ser utilizado para obter esse valor quando a taxa de rolamento atinge o estado estacionário. Ficou um pouco embaçado aqui, mas o que a gente quer saber aqui? O valor de T para atingir os φ2. Então, a gente pode calcular φ2 a partir de φ1. É isso que ele está dizendo aqui. Então, após uma aeronave atingir uma taxa de rolamento de estado estacionário, PSS, com uma velocidade constante ali, um novo ângulo de inclinação φ2 é atingido após tantos segundos. Então, a gente tem aqui o T de estado estacionário. Se a gente pegar esse T2 aqui, que é maior que o estado estacionário, a gente vai ter o ΔT, o tempo que levou de estado estacionário até T2 para ele atingir o ângulo de inclinação. E existe essa relação linear aqui entre φ2, φ1 e o PSS. Aqui a gente está considerando, ele considera na verdade isso aqui é uma curva linear, como se tivesse uma aproximação pontilhada aqui, que vai linearmente daqui, e esse daqui é o coeficiente angular da curva que descreve essa crescida. Só que a gente vai ver melhor aqui no ângulo de inclinação em y pelo tempo em x. Esse aqui é o coeficiente angular da curva, aqui em cinza mais claro. E agora, novamente, nós vemos dois tempos. T1 é o T de estado estacionário para atingir φ1. E T2 é o tempo para atingir o ângulo de inclinação que a gente quer na nossa aeronave, para poder medir a performance dele. Como a taxa de rolamento não é linear, o estado de rolamento não é linear, existe uma rotação angular. No entanto, desde que o momento contrário ao momento de rolamento seja igual ao momento aerodinâmico gerado pelo aeronave, a aeronave dá. Tá, isso daqui é um pouco complicado já de estar explicando. Só um aprofundamento teórico. Após alguns momentos, dois momentos de rolamento serão iguais e a aeronave vai continuar com o movimento de rolamento de taxa constante. É isso que a gente precisa observar, que desde o momento que é aplicada o comando no aileron, vai ter um momento após esse inicial que a velocidade será constante. Eu vou cortar essa parte aqui, estamos chegando em 20 minutos e a gente dá continuidade.